Ômega Web Rádio. Boa noite a nossa convidada, boa noite Marcelo. Hoje a gente está sem o nosso jornalista Valentim, porque ele teve um problema pessoal e não pôde participar do programa. Bom, nós estamos hoje com mais um programa Fatos em Destaque, a gente vai falar um pouquinho sobre as relações humanas, né, a dificuldade que está sendo nesse novo normal que a gente está tendo, num período quase pós-pandemia já, não é? E que a gente consegue verificar algumas situações bastante peculiares desse período, desse momento, algumas incertezas, algumas inseguranças, algumas mudanças de comportamento, aumento de violência, por incrível que pareça, o foco novamente nas mulheres e questões assim bastante complicadas que a gente tem visto nas relações humanas. Antes da gente começar, de eu apresentar a nossa convidada, eu vou falar um pouquinho que hoje é o dia do filho, né? Parabéns a todos que são filhos, parabéns a pais e mães que têm aí os seus pequenos, os seus grandes, os seus formados, os seus já idosos filhos, mas filho é sempre filho. Então, um abraço a todos os filhos, uma homenagem bastante digna, porque ter um filho sempre muda a gente, de uma maneira ou de outra, não é? Então, parabéns a todos os filhos que estão nos assistindo. Agora eu vou falar com a nossa convidada. Deise, boa noite. Boa noite, Raquel. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Que bom estar aqui mais uma vez. Tá certo. Bom, a gente vai falar um pouquinho, Deise, com relação, né, a Deise é psicóloga, né, faz algumas atividades, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Eu sou psicóloga clínica, eu sou palestrante, eu sou terapeuta familiar, atendo casais, sou uma estudiosa dessas relações, principalmente agora, tanto que a gente teve que estudar, né, porque nós passamos por essa pandemia algo sem, né, referência para nós. Então, realmente, como a Raquel colocou, eu vejo muitas coisas no consultório. Eu acho que a linha mudou muito de tudo que está aparecendo agora, né? Coisas que realmente não eram tão expostas. Esse caso da violência realmente é complicado, caso de divórcios, como a gente estava colocando aqui, conversando um pouquinho antes. E muitas emoções que estão aparecendo, que estão extremamente exacerbadas, o que é uma tristeza para nós. Pois é, então, assim, o que eu tenho visto muito acontecer e que eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, é esse aumento, assim, muito exagerado da violência contra a mulher, com os feminicídios, com o assédio, com relação à violência doméstica, que tem aumentado demais, né? Então, primeiro, a questão era porque estava todo mundo confinado. E agora, qual é o motivo, né? A gente teve um caso aqui em Cubatão, segunda-feira, que a moça, com 2 meses de relacionamento, foi morta. Quer dizer, não é possível mais se dizer não é? A voz feminina, ela está, de novo, né? Nós demoramos tanto tempo para conquistar algum espaço, né, na nossa sociedade, porque a gente ainda tem muito que galgar, e, de repente, essa voz feminina está sendo calada de forma tão violenta, né? O que você acha que tem acontecido para essa disparada da violência contra a mulher? Eu penso realmente que isso tem muito a ver com a pandemia, né? Eu acho que muitos monstros saíram do armário, né? Muito desequilíbrio. Nós temos na nossa sociedade papéis que eram extremamente rígidos, né? Então, o homem trabalha, traz dinheiro para casa, a mulher cuida dos filhos, a mulher cuida do lar, e era muito claro isso. A partir do momento que a mulher sai, eu acho que ela tem uma condição de mais igualdade,
né? Mas o que acontece? Ela saiu e ok. Só, Raquel, que o homem, ele ainda culturalmente, ele carrega aquela história de que ele tem que prover ou ele tem o valor que o trabalho dá. E nessa pandemia, muitos homens perderam o emprego, fecharam firmas, fecharam as coisas, e a gente sabe, por um estudo científico, que o homem, quando ele está sem trabalho, ele realmente se desequilibra emocionalmente muito, muito. Porque sempre foi dito para o homem que ele tinha essa referência, o trabalhador, o provedor, enfim. E aí, essa mulher está trabalhando. Imagina só, ele perdeu o emprego e a mulher está trabalhando. Imagina a fantasia, e não estou justificando porque não tem a menor justificativa, mas imagina a fantasia que passa e até a angústia que passa pela cabeça dele, né? Eu não valho o tanto que ela está valendo. E aí isso gera, e acabou gerando, e a gente vê muito isso em casais, uma competição. Então ela vale mais do que eu, não posso admitir isso. E isso acaba gerando violência, acaba gerando todos os tipos de violência possíveis e imagináveis, onde o feminicídio é a última, né? Sim, sim, com certeza. Mas tem todas outras antes, que são muito sutis às vezes. E a mulher não percebe, muitas vezes, que ela está sendo violentada, porque é tão sutil. É uma agressão verbal, é uma desqualificação, é uma desvalorização. Então, nós temos muitos tipos de violência que a gente tem que estar atento a isso. Sim, eu sempre falo que o feminicídio é o último grau, né, de uma série de violências que vão acontecendo. Na verdade, eu acho que no começo do relacionamento, às vezes realmente é mais difícil de você identificar se aquela pessoa está praticando algum ato contra você, mas eu costumo dizer que, assim, a primeira desqualificação, o primeiro grito, né, a primeira discussão em que ele te ofende, já é indício que aquilo não vai sair uma coisa boa disso, né? As pessoas precisam entender que a mulher tem o seu valor, quer dizer, eu não vejo isso, eu dou aula em faculdade, e eu não sinto isso, por exemplo, nessa geração mais jovem. Eu já acho que esses homens de 20, 25 anos, eles já não são tão retrógrados do ponto de vista dessa divisão de que o homem tem que ser o provedor e a mulher tem que ser aquela que fica em casa, do que eu vejo os homens mais velhos. Né? Então, assim, eu faço muito esse questionamento em sala de aula. Ah, vocês acham que é normal? Eu não vejo eles dizerem, é normal, não tem problema. Né? Então, assim, eu acho que essa geração que está chegando, ele respeita mais a mulher, um pouco, pelo menos que eu vejo, né? Há um certo respeito pela mulher e um respeito também pelo que a mulher conquista, né? Porque é muito fácil a gente ver homens, e não tão velhos assim, não se conformando da mulher ter êxito na vida profissional e ele não. Sim. Né? E isso pode gerar uma violência, inclusive física, mas muitas vezes gera só uma violência psicológica. É isso mesmo. E o que eu percebo, Raquel, é muito importante você tocar nessa história dos homens mais novos. Né? Por quê? Eu acho que cada fase apresenta o seu problema emocional. Sim. Né? Então, nós vemos hoje uma violência contra a mulher muito maior nesses homens que são mais maduros. Sim. Em contrapartida, eu vejo nesses jovens hoje um número de suicídio absurdo. Sim. Que a gente não pode divulgar aqui, né? Porque é um sigilo realmente, né, da nossa área, mas... E que eu acho um erro, sabe? É verdade. Eu acho um erro. Eu acho que quanto menos a gente fala, parece que aquilo fica proibido, e aí essa proibição, né? Incentiva. É pior. E assim, o que eu percebo nesses homens mais maduros, eles tiram a angústia deles, né? A angústia, a sensação de fracasso, e deposita isso no outro, né? Que
muitas vezes é a mulher que está ali e é a mulher que acaba sendo o alvo, né? E esses homens mais novos, e isso vale tanto para homens quanto para mulheres, né? Meninos e meninas que são mais novos, eles retêm a angústia, eles retêm essa sensação de fracasso, de baixa estima, e aí ele acaba atentando contra ele mesmo. Eu também Então, acho. não é verdade? Eu também acho. Eu acho que essa geração é uma geração com muitos problemas de autoconhecimento, de autoafirmação, de não conseguir carregar um pouco mais de carga emocional. Então, eu sinto até porque eu lido com eles, né? E eles têm um sério problema com pressão. Muito, e não lida com frustração. É Exatamente. uma dificuldade muito grande. E assim, eles sabem que a responsabilidade é deles, a angústia, as emoções e tal, mas o outro não deu condição, né? Então, eu trabalho muito com as minhas filhas em casa, assim, ela me fez isso e ela me fez aquilo. Não, ela não te fez nada. Você deixou que ela fizesse. E uma coisa que eu digo, Raquel, e digo isso mesmo, e defendo isso, eu digo que na escola precisaria ter obrigatoriamente matérias de autoestima, de autoconfiança, de defesa pessoal, tinha que ter. Tudo isso, por quê? Português, matemática, ciências, você vai aprender. Você vai aprender, a vida vai te ensinar, você vai ter que aprender a fazer conta para pagar o barzinho, o cinema, a pipoca, o pão, o jantar e o resto. Então, eu penso que esses jovens, eles ficaram muito sem estrutura emocional e esses jovens vão ser esses homens maduros de amanhã. Então, o que é que vai aparecer de patologia, o que é que vai aparecer de dificuldade emocional? Porque se a gente tem homens maduros hoje que tiveram uma estrutura, que a gente sabe que foi uma educação muito mais rígida, onde se cobrava muito mais, cobrava-se postura, né? O homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assado, olha, esse é o seu papel, esse é o papel dela. Quem a gente está criando quando você tem papéis que são tão flexíveis, que você tem uma igualdade muito próxima, uma geração que não lida bem com a frustração, que não lida bem com pressão, com angústia. Então, assim, o que é que vem pela frente? Isso me assusta. Também. Eu tenho muito medo do que nós teremos os profissionais que vão se formar, como eles vão lidar com porque não é só a questão da frustração, de muitos, eu tenho muitos alunos que desenvolveram depressão, síndrome do pânico, enfim, várias síndromes ligadas a essa, que está ligada a isso mesmo, né? E o que eu percebo, eu tive aluno de 20 e poucos anos com AVC. Né? Então, assim, e não foi por causa de consequência do Covid, porque agora você pode até atribuir a uma consequência do Covid, mas não, isso foi antes. E o que eu percebo é que eles não têm maturidade para lidar com as situações. E como é que eles vão lidar com... Quer dizer, eu acho que a habilidade mais importante que uma empresa sempre quer, né, uma das, e na minha opinião, essa habilidade é a mais difícil de conseguir, é a inteligência emocional. Se já não tem quase neste mundo hoje, eu posso garantir que daqui a 20 anos vai ser muito, mas muito difícil de alguém conseguir manter uma inteligência emocional, que é o caso da pessoa conseguir lidar com as suas frustrações, manter a calma, trabalhar com equilíbrio numa equipe, né? E as pessoas simplesmente, eu não vejo essa possibilidade diante do que eu estou vendo dessa nova geração. Apesar da nova geração ser uma geração que se equilibra melhor entre os afazeres, eles têm muitos problemas pessoais. Eu na verdade, conheço muitos casos, mas muitos, de mutilação de adolescentes, né? O consultório está cheio, Raquel. Cheio, lotado.
ajustado. E com um detalhe, muitos pais que não percebem. Então, você sabe que é uma coisa que eu, é assim, de tanto eu ver isso, de tanto eu ouvir, de tanto eu perceber, de ter gente próxima, né? O meu filho anda sempre só de roupa íntima, né? E outro dia fiquei olhando ele, porque, na verdade, na pandemia, eu vi uma reportagem que me deixou muito assustada, né? Os adolescentes em casa não podiam praticar as mutilações, começaram a se mutilar pela garganta, né? Nas partes íntimas. E isso me deixou muito assustada, porque eu acho que a gente quando tem um filho, ou filhos, enfim, né? Hoje é o dia do filho, como eu falei, a gente tem que prestar muita atenção na mudança de comportamento dessa criança, desse adolescente. Porque se é uma pessoa alegre, tá bem, e de repente começa só a ficar no quarto, assim, né, a ficar introspectivo, alguma coisa tem. E não é só o quarto, né? Eu vejo isso muito, por exemplo. É o quarto, tá calor, eles estão de casaco, eles estão de capuz, eles não falam, muda o humor, tem irritabilidade. E assim, são todos os extremos, né? Então, muito irritado, muito quieto, dormindo muito, com insônia. Então, são características de falta de equilíbrio e falta de saúde. Sim, né? sim. Saúde emocional mesmo. Sim, né? sim. E quando a gente fala de automutilação, coisa bastante importante, já que, né, a gente está falando disso, por que esses adolescentes se automutilam? É importante isso. Sim. Primeiro, é um reflexo de uma família desestabilizada, na maioria das vezes. E eles se automutilam por quê? Eles sentem a dor física que anestesia, de uma certa forma, o que eles acham uma dor emocional. Só que, na verdade, esse adolescente ele ficou com 2 dores, no mínimo. Por quê? Porque tem a culpa também. Então, e isso pode começar com uma automutilação, começa com pensamentos negativos, começa, como nós colocamos aqui, o casaco, o quarto escuro, a janela fechada, mas isso vai evoluindo a automutilação, que pode chegar a um óbito, pode chegar a um suicídio. Sim, sim. Né? Então, isso é muito complicado. Por exemplo, é importante colocar aqui, transtorno alimentar. Temos muitos casos de meninas com transtorno alimentar. O transtorno alimentar, ninguém acorda com transtorno alimentar, né? Alimentar. Sim. Isso vem sempre pós-depressão. Entendi. Então vem a depressão e aí vem o transtorno alimentar. E assim, é interessante a questão do transtorno alimentar porque ela atinge quase que na totalidade as mulheres, né? Porque, quase. Na verdade, eu conheço alguns homens que têm transtorno alimentar. Que a gente, quando está falando de transtorno, está falando de bulimia, de anorexia, de bulimia, né? Então, mas por que as meninas sofrem isso? Porque também existe uma pressão da sociedade para que a mulher seja absolutamente perfeita no seu corpo, tem um corpo escultural, não pode ter, ela tem que ter seios fartos, um quadril assim, as pernas torneadas, sem barriga, e isso vai deixando a adolescente que não tem esse padrão extremamente frustrada. Exatamente. Não é? Exatamente isso. Porque é o estereótipo da modelo. Sim, sim. E o que eu acho mais um absurdo, e agora eu vou fazer um parêntese com relação aos médicos cirurgiões, e até os exercistas e pessoas que trabalham com a saúde da beleza, eu acho o fim do mundo alguém implicar numa menina de 12 anos, 13, 14, um botox. Sim. Ou fazer uma cirurgia plástica. Isso devia ser proibido, eles deviam ser processados. Porque se é uma cirurgia de correção, é uma coisa. Exatamente. Né? Exatamente. Porque, por exemplo, eu tenho alguns casos que a menina não tinha nenhum seio, parecia um homem. E aí ela colocou uma prótese porque aquilo estava causando um problema emocional nela maior do que seria aquela cirurgia. Sim. Aí é um caso diferenciado. Agora, pelo simples fato de ter a beleza,
Eu acho que isso tem que ser muito bem revisto. E os pais também, não é porque o filho quer que tudo se pode fazer, né? Eu ia dizer isso para você, né? Quem leva esse pré-adolescente, Sim. né, até o cirurgião plástico? Então, qual é a referência que esses pais têm? Sim. Né, do que Sim. precisa ser feito. E eu canso de falar como psicóloga escolar, como palestrante, né? Eu dou consultoria em empresa, mas dou muita consultoria em escola. E dou muitas palestras para pais, para alunos, e você vê muitas vezes que isso, na maioria das vezes, vem de referência dos pais. Sim. Quando eu era adolescente, eu lembro que a coisa mais importante para a menina, que muitas mães obrigavam, era que ela fosse modelo, né? Então, assim, a mãe era uma modelo frustrada e aí obrigava essa filha a tentar, a qualquer custo, essa carreira, né? O que, na minha opinião, hoje tá vamos dizer assim, colocado como as influencers, né? Então, as meninas hoje, elas não querem mais ser modelo. Elas querem ser influenciadoras. Porque mudou o perfil, né? A referencial. Mudou. Eu atendi muitas modelos. Né? Faz 4 anos que eu moro aqui em Santos, eu ainda atendo em São Paulo. Mas isso eu tenho consultório há 21 anos. No início do meu consultório, eu atendi muitas modelos. Com depressão. Sim. Com anorexia, com depressão. Por quê? Era uma cobrança absurda. Elas choravam de fome. E elas não podiam engordar 100 gramas, que elas perdiam o trabalho. Então, quando o pessoal olha de fora, fala, nossa, modelo e tal, nossa, que linda. Olha essa foto, olha isso. Vocês não têm ideia do que elas sofrem. Sim, sim. Isso eu posso falar com propriedade, porque eu atendi. Da mesma forma que hoje eu atendo algumas pessoas, né, desse novo modelo digital, né, que são os influencers, e assim, nossa, desde hoje eu não queria gravar. Nossa, eu não tô com vontade de fazer o vídeo. Eu não queria fazer propaganda de ninguém, eu não queria falar, eu não queria nada. Mas você criou uma obrigatoriedade e você tem sempre que mostrar ou que você tá muito bem ou que você tá mal, artisticamente falando. Não é verdade, Raquel? Eu tô mentindo? Não, é verdade. verdade. É uma situação fora, assim, eu não consigo entender. A gente está vivendo um mundo, né? E aí a gente está falando dessa pós-pandemia, mas a gente estava vivendo. Eu acho que esse momento específico que a gente está vivendo é o momento que na verdade, ninguém tem referência. Então, as referências, elas acabam sendo pessoas que não têm conteúdo, não é? As redes sociais passam a ideia de que todo mundo é feliz, por isso que eu acho que o número de depressão vem aumentando, as pessoas estão ficando cada vez mais emocionalmente doentes, porque as pessoas olham o Facebook, o Instagram, sei lá, o Twitter, o que quer que seja, a rede que for, e eu nunca vi alguém dizer, olha, hoje eu tô na cama porque eu não tô bem. Então, assim, as pessoas, elas não são robôs. Lógico que não. Né? Então, tem dia que elas estão bem, tem dia que elas não estão bem, tem dia que elas estão melhores para falar, tem dia que elas não estão tão bem. É lógico que, profissionalmente, quando a gente está trabalhando, quando a gente tem uma profissão que não seja de influenciadora, mesmo você não estando bem, você tem que dar conta do recado. Mas é uma outra situação, né? O artista, por exemplo, ele pode estar com um problema gravíssimo e ele tem que gravar. Né? O jogador pode estar com um problema pessoal e ele tem que jogar. Né? Então, assim, eu até acho que os influenciadores, eles têm que entender que foi uma opção. Então, assim, essa cobrança é uma cobrança que vai vir porque faz parte da vida profissional dele. Agora, quem assiste o influenciador achar que ele tá sempre bem, que ele não tem problema, ou que esses problemas que ele coloca, muitas vezes são criados, né? Para que ele aumente o número de influenciadores. E isso é que as pessoas precisam entender. Isso é um negócio, né? Eu falo que o mundo gira em torno do business. O que as pessoas acham que não né? Então,
qualquer assunto que você for colocar, nos bastidores você vai encontrar um negócio ditando regras. Né? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Eu falo muito isso para os meus alunos. Não sejam, inocentes achando que não há alguém ganhando em razão daquilo. Então, isso precisa ser... isso precisa ser também mais trabalhado, né? É que não interessa para ninguém falar isso. Lógico que não, não dá ibope. Não dá ibope, né? Não se fala muito que não dá ibope. Não. Na verdade, hoje, a gente estava até falando isso antes do programa começar, o que dá, né? O que vende hoje? E as pessoas também precisam fazer uma reflexão disso, né? O que vende? O que faz você se tornar famoso? O que faz você ter fama a um custo baixo até? Sim. Não é? Porque antigamente, para você ser um artista e tudo mais, custava um período, hoje em dia, às vezes em minutos. Bom, eu não preciso ir muito longe. O mendigo, né, dessa moça que aconteceu todo esse problema, ontem, sei lá que dia que eu vi, teve uma influenciadora que foi numa festa e trocou beijos com ele. E fez um comentário sobre ele. E eu fiquei pensando, né? Gente, como é que pode, além dele estar sendo cotado para ser deputado federal, como é que pode alguém que estava numa situação de rua, e eu acho também que todo esse bope aconteceu, né? Toda essa fama dele, assim, absolutamente... rápida e com uma velocidade absurda, porque ele era um morador de rua, apanhou porque foi trocado, o personal foi trocado por ele, e de repente ele é uma pessoa, eu já vi ele dando entrevista, ele é um homem que fala até que razoavelmente bem, né? Não é uma pessoa que não sabe falar. E hoje ele é um cara que tem, assim, aonde ele for, tem um monte de gente escutando. Sim. Né? Então, a gente tem que pensar se isso é referência ou não. Porque o que vai ficar... Sabe, eu me cobro muito... eu acho que a história, ela é a pior lição que a gente tem na vida. Porque a história marca. E ela marca de uma maneira que eu não tenho como apagar essa história. Então, o que as gerações futuras vão dizer do nosso comportamento neste período de tempo? Porque eles vão cobrar. Vão cobrar, sim. Né? Eles vão cobrar o nosso posicionamento na pandemia, eles vão cobrar o nosso posicionamento com as nossas referências, eles vão cobrar o nosso posicionamento de permitir, de ser permissivo de que algumas coisas aconteceram e que não foi tomada nenhuma providência. Então, eu acho que a história vai ser muito cruel com quem estava com a possibilidade de fazer alguma coisa nesse período e não fez. Raquel, eu não vou muito longe. Eu faço rodas de conversas com adolescentes. Então, eu faço com 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E eles dizem, em rodas de conversa, que eu vou mediando, eles falam, se eu fosse o seu pai, eu faria isso, isso, isso. Mas isso tem de monte. Então, imagina como eles vão ser pais e como eles estão vendo esses pais de hoje. Sim. Porque, ok, para eles está ótimo, eles estão ganhando. Eles não têm muito limite, eles têm permissividade, né? Não tem algo que é tão rígido, eles podem fazer o que eles quiserem. O pai trabalha, o pai acha que tem que dar tudo porque tem que compensar a ausência. E essa é a grande verdade, né? Enquanto eu faço network, meu filho está lá jogado, mas eu levo ele para os Estados Unidos, eu levo ele para a Europa e está tudo certo. É assim mesmo. É assim mesmo. Não é? Eu não vou colocar pano quente aqui, porque não é o meu perfil. Mas, assim, então, você acha que os jovens não percebem isso? Claro. Você acha que esses jovens não percebem que eles estão de escanteio, eles estão jogados e eles estão aquém para esses próprios pais? E quando não jogam um pai contra o outro, para ganhar mais.
É, exatamente. Olha, juntou uma psicóloga e uma advogada, não vai prestar esse negócio. Não, mas assim, é a nossa realidade. Eu vejo isso no escritório todos os dias. Sim, eu vejo no consultório. E assim, não adianta e eles falam, eles são super críticos, não adianta, o meu pai acha que eu não percebo. Sim. E muitas doenças que a gente pega hoje, muita automutilação, muitas coisas que a gente pega hoje no consultório, é para chamar atenção no início e vira uma doença depois. Sim. Eles perdem a mão. A maioria dos suicídios que tem hoje de adolescentes é porque eles perderam a mão, não é porque eles quiseram efetivamente cometer o suicídio. Uhum. E assim, aonde estão esses pais? Estão fazendo network, estão trabalhando, estão isso, estão aquilo, e a mãe sai. Eu já falei isso em outras entrevistas, em outras conversas, Raquel, que a gente teve. Qual é o preço? Eu cansei de atender online, né, em função da pandemia, pessoas que estavam ganhando rios de dinheiro fazendo network e trabalhando, home office, isso e aquilo, fechavam a tampa do notebook, mas uma depressão que não cabia. Não interagia dentro de casa, mas levanta a tampa do notebook e é tudo lindo. A gente precisa parar de camuflar isso. Não dá para ser velado mais, porque nós estamos perdendo pessoas. Então, qual é o real valor? É a pessoa sem conteúdo, são pessoas que se dedicam muito ao seu trabalho, não tem valor, é a mulher que sai para trabalhar e é morta. Como faz isso? O mundo está de ponta cabeça e ninguém avisou? Sim. E outra coisa que eu tenho percebido, assim, que vem acontecendo muito, que as pessoas, o ser humano hoje, ele é tão cruel com o outro, né, que ele tem a incapacidade de não conseguir ficar feliz com nenhum sucesso alheio. É verdade. É muito verdade isso. E assim, eu não posso me conformar, porque eu tô falando honestamente, se uma pessoa vai bem, e que ela tá bem, e que ela conquista as coisas, eu acho que é muito legal a pessoa conquistar, a pessoa conseguir se destacar. Outro dia alguém falou para mim, mas já pensou um aluno seu ser melhor do que você? Eu falei, que bom, é que eu exerci bem a minha profissão. Exato. Né? Então, assim, eu não tenho problema em passar informação. Eu nunca tive esse problema, porque eu não tenho medo da concorrência. Concorrência vai existir, e se você for bom, beleza, você vai estar no mercado. Se você não for, ele vai fazer essa exclusão. Porque é assim que funciona. Agora, as pessoas hoje, elas estão de olho, muitas vezes, né, nas suas postagens, na sua vida que você coloca, quem coloca, né? Eu raramente coloco alguma coisa da minha vida pessoal na internet, mas nem qualquer coisa da sua vida profissional, as pessoas têm, assim, elas não têm prazer em ver aquilo. Elas, na verdade, muitas vezes eu acho que ficam com raiva, né, com inveja. E tem gente que fala, mas é inveja branca. Ó, para mim, desculpem, inveja, entendeu? Não tem essa para mim. Sabe, não tem inveja branca. Gente, não dá. O que fica bom para mim não fica bom para o outro. E as pessoas têm que entender que essa diversidade é assim. Só que aí, Daisy, o que eu acho mais engraçado hoje é que a pessoa vê o que você tem, mas não vê o que você passou para chegar naquele ponto. Eu falei isso agora, atendendo. Eu falei, quem veste o seu sapato? Alguém quer vestir o seu sapato? E a paciente virou e disse assim, acho que não. Eu falei, pois é. Então, né? É exatamente isso mesmo. E é muito complicado. E, na verdade, assim, tudo isso gerou uma competição insalubre. Sim. E o contrário também é verdadeiro. Então, eu posso chegar para você e falar, nossa, Raquel, eu tô com uma dor de cabeça. Você vai falar, mas eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor no pé, Você compete a desgraça, inclusive. Exatamente. Não é verdade? Então, você compete de todo jeito. Ou no positivo ou no negativo. Sim. O negócio é competir agora. Sim. Né? E, assim, eu vejo muito nos adolescentes eles realmente ficarem com raiva do outro, quando o outro teve sucesso, e eles ficarem felizes com a desgraça do outro. Sim. Então, caiu e machucou, você vê risada, você vê tiração de sarro, como eles dizem,
né? E aí foi bem, foi bem. Ser bom é cafona. Sim, sim. E você sabe que assim, né? Eu tive uma educação nesse requisito em especial. O meu pai, se ele visse alguém, ou eu, ou qualquer outra pessoa perto, rindo de alguém que caiu, que tropeçou, que tem deficiência, se fossem os filhos, apanhavam. Se não fosse, ele chamava atenção. Então, assim, eu jamais pratiquei e passei isso para o meu filho. Só que você constrói e o resto da sociedade destrói. Aí você constrói de novo, o resto da sociedade destrói. E aí você fica também num limbo, porque você não sabe. Você tem que preparar o seu filho com bondade, mas não pode ser muito bom a ponto de ser chacota dos outros. Então, eu digo que a minha missão mais difícil é educar. É muito difícil. Na verdade, Raquel... Ainda mais hoje. Eu tenho a Gabi, que tem 29 anos, e eu tenho as gêmeas, que tem 12, né? Quase 13. Eu sinto uma diferença, e acho que é até um desabafo mesmo. Eu sinto uma diferença tão grande de como eu criei a Gabi, como eu eduquei a Gabi, e como eu educo as gêmeas. Por quê? Na época da Gabriela, estava começando essa história de computador, de globalização, né? Quase que a Europa ainda era do outro lado do mundo. Quase, né? E hoje a gente não tem mais isso. Não. Antes eu lembro, eu tinha 10 anos, uma carta dos Estados Unidos para cá demorava 10 dias para chegar. Ou mais. Ou mais. Da Europa demorava mais. Mas não é verdade? E hoje... eu lembro de ligar para Portugal, os meus avós estavam em Portugal, eu lembro de ligar para Portugal, lá ainda tinha telefonista. Olha... O Brasil não tinha mais, mas lá você pegava o telefone e falava, a pessoa de lá falava, está lá, quer falar com quem? Os caras ligavam, eu falava, não, deu pensar numa coisa dessa, isso tem 2 décadas. Tem 2 décadas. Eu lembro em casa, nós éramos em 4 filhos, a gente tinha que esperar para fazer ligações locais, depois... Hoje... Olha hoje, o que é que você tem? Então, eu acho que esse apelo consumista também piora muito a condição desses adolescentes. Muito. E assim, antes a gente tinha um certo controle. Sim. Hoje, a gente não pode falar que a gente tem controle, porque a gente não tem. Sim. A gente não tem controle, não tem como. Sim. E assim, e tem outro apelo, né, que é o apelo da marca, é o apelo daquilo que é considerado bom e que todo mundo quer, e que é um sonho de... Bom, gente, a minha referência disso foi quando teve um protesto em Londres, eu lembro, isso faz uns 3 anos, 4 anos, e aí eles começaram a quebrar tudo e fizeram um saque, né, começaram a saquear. Qual loja que eles saquearam? Não foi de comida. Foi de eletrônico. Então, isso significa que nós temos outras referências de mundo. Nós não temos as mesmas. Só que a gente continua com a mesma mentalidade do século passado, num mundo completamente digital, globalizado, né? Então, é muito difícil você conseguir entender esse movimento, criar filho, fazer com que as coisas funcionem e ter um pouco de saúde mental. É muito difícil. E assim, eu tenho um trabalho, eu sou companheira terapeuta. Eu trabalho com idosos. Então, eu faço todo acompanhamento. Eu falo perícia residencial, então eu tiro tapete, eu vejo onde tem que colocar barra, troco o cinto por uma calça de elástico, tênis sem cadarço. Então, eu trabalho muito com idoso e ensino a mexer no celular, né? Faço bolo, jogo dominó, enfim. Porque eu estou analisando toda a capacidade cognitiva do meu paciente. E hoje, a baixa estima deles, de não saber mexer num celular, de não acompanhar esse mundo digital, isso virou um termômetro. Quem sabe tem mais autoestima que quem não sabe. Quem não sabe
cai numa depressão muitas vezes e acabou. Ele acha que ele não é capaz de mais nada porque ele não sabe mexer no celular. Se você tivesse ideia da quantidade de advogados que pararam de exercer a profissão, porque todo o judiciário hoje é digital, você não tem ideia. Eu imagino. Tá vendo como faz sentido o que eu estou trazendo aqui? Sim. E faz muito sentido da gente entender essa exclusão, porque é uma exclusão, né? Porque você percebe, por exemplo, quem nasceu em 1940 até 45 chegou a escrever com pena. E aí você pegar essa pessoa e colocar no mundo digital, é uma coisa... Gente, é muito rápido, né? O mundo hoje muda muito rápido, mesmo para quem já tem aí, nasceu na década de 70, 80, já tem mais dificuldade do que esses adolescentes que praticamente não sabem. Outro dia eu vi uma foto de uma criança, um bebê. Ele estava com uma revista na mão e ele fazia assim, ele tentava colocar no touch, ele não virava a folha. Então, isso é uma coisa, na minha opinião, é assustadora. É verdade. E isso tem um comprometimento. Sim, até motor, né? Lógico, isso tem um comprometimento. Sim. Por exemplo, se você pegar crianças... na minha época de criança... Todos os meus amigos praticavam esporte, faziam as coisas, e descia, e brincava, e fazia. Hoje você não vê. Não. Para tirar um adolescente de casa é um custo. É um sufoco. É um custo. Não é? É um custo. Eu não sei o que tanto eles veem de dentro de casa. Eu gostaria de que os adolescentes me respondessem. Por que vocês não gostam disso aí? Eu, quando era adolescente, a coisa que eu mais queria era ficar fora. Agora, você manda o adolescente na rua e ele fala, quero voltar para casa. Meu Deus, eu não sei. Mas sabe o que acontece? É o mundo na ponta dos dedos. Eu acho que é uma segurança que eles têm em casa, que eles não conseguem passar essa barreira para ir para a rua, sabe? Mas olha que segurança falsa, né? Então, mas é uma porque... pseudo-segurança. Quantos adolescentes que eu vejo falando, não, eu não quero dirigir porque é melhor pegar Uber. O mundo tá tão, assim... O que era o sonho do garoto fazer 18 anos e a menina? Tirar a carta e conseguir dirigir. Hoje eles não querem. Não, eu vou de Uber. Não, eu não quero responsabilidade. Porque eu acho que eles têm uma dificuldade muito grande de assumir responsabilidade. Muito. Então, eu acho que esse é o grande fio que a gente vai ter que trabalhar com eles. E eu falo isso sempre. Daqui a 20 anos, os idosos vão ter que voltar ao mercado de trabalho. Porque os adolescentes, essa geração não vai dar conta. Quer ver uma coisa para a gente pensar, né? Era colegial ainda. Sim. Né? Então, nós estudávamos, tinham pessoas que iam para o técnico, para o magistério, eu fui para o magistério, né? Então, a gente escolhia ali depois uma profissão. Então, primeiro, segundo e terceiro colegial, muita gente não vai nem saber do que eu estou falando aqui, né? Mas a gente escolhia ali uma profissão, entrava na faculdade, ou às vezes fazia um cursinho e seguia a vida. E hoje nós temos o ensino médio, sim, com adolescentes que não saem do quarto, sim, que vêm TikTok, outras coisas mais, né? Descompromissados com muita coisa que deveriam ter compromisso. Sim. E eles têm que escolher para que faculdade eles vão. Como? E aí você tem o quê? Pessoas que falam, eu tô na terceira faculdade. Nossa, que legal. Não, mas eu não me formei em nenhuma. Eu fiz 2 anos de uma, 1 ano da outra, 2 anos... acho que agora vai. É isso que a gente tem. Então, qual é o compromisso? Qual é a linha de raciocínio que uma pessoa dessa tem? Né? Que antigamente, um menino de 16 anos, ele sabia, ele tinha uma ideia melhor e mais clara do que ele queria. E hoje? O que é hoje o nosso adolescente de 15, 16 anos? É verdade, porque assim, quando eu fui fazer o atual ensino médio, né, que era o colegial,
Eu fiz TI, tradutor e intérprete, porque eu já sabia que eu queria ser advogada, então eu precisava me aprimorar, me aprofundar na língua portuguesa, no latim. Então eu já fiz o curso pensando nisso, e aí já fui para a faculdade, não tive nenhuma dúvida, e quer dizer, assim, sem problema, sem estresse, sem sofrimento. Hoje você pergunta para adolescente, o que você vai fazer? Ai, não sei. Mas eu que não sei. Outro dia eu ouvi de um adolescente assim, ai, eu tenho muito medo do futuro. Eu falei, gente, mas assim, se você tem 14 anos, 13 anos, tá com medo do futuro, imagina as pessoas que têm 90. Elas têm muito menos medo do futuro do que os adolescentes de 13, 14 anos. Sim. Né? Sim. Mas você vê, eu disse isso hoje. Eu falei, o passado não dá para mudar. Não. O passado está aí, já não dá para mudar. Você muda o presente, que é a única coisa que você pode mudar, porque o futuro também não veio, não dá para mudar. A única coisa que dá para mudar é o presente. Qual é esse presente que nós estamos assistindo? É triste. Sim. É um presente de muito vazio, né? A gente pode colocar até alguns exemplos aqui, a gente estava comentando isso também antes do programa começar. Nós somos mulheres, então a gente pode falar sem problema nenhum. A questão da Anitta, né? E eu estava falando com a Daisy que a Anitta, por exemplo, é uma mulher que não me representa. E não é que não me representa porque eu tenho inveja dela, do corpo dela, da vida dela. Não. Até porque quando eu tinha a idade dela, eu não era muito diferente do ponto de vista do corpo que ela tem hoje. Então, isso não é um problema para mim. Agora, uma mulher que chega, né, numa posição de destaque, como todo mundo está colocando que ela chegou, a que preço? E assim, eu acho bastante importante, Raquel, as pessoas que estão assistindo a gente não está julgando. Sim, né? sim. Não é um julgamento e nós não faríamos isso. O que a gente está colocando a trajetória que nós tivemos é diferente da trajetória que ela teve, né? Em termos de criação, de valor. Porque o que era valor para nós, o que era peso na nossa educação, hoje mudou, não só para a Anitta, né, como para todas essas moças que são muito mais novas, minhas filhas, eu estou dizendo, né, vêm com valores diferentes, com, entre aspas, né, com uma pegada diferente, como eles dizem, uma pegada diferente, que para nós não existia esse tipo de coisa. Para nós jamais iríamos imaginar, né, que uma pessoa com a formação da Anitta ou com a trajetória da Anitta fosse despontar como ela despontou. Né? E não é por corpo, não é por nada, mas é pela própria trajetória, de valores mesmo. Então, assim, a gente estava comentando aqui, nossa, ela explodiu, tá aí em primeiro lugar e tal. Nossa, super importante. Uma referência para quem? Uma referência para essa geração que tem ela exatamente neste patamar. Não para nós, porque a nossa referência é outra. Sim. Quando a Raquel coloca, a Anitta não me representa, né, jamais, de forma alguma, a gente está falando isso de uma forma perniciosa, mas não representa porque a gente não tem inveja, né? Não, lógico que não é uma questão que ela é muito mais jovem. E assim, eu acho que o jovem, eu não sou uma pessoa nem retrógrada, nem saudosista, que eu não gosto de nada disso, muito pelo contrário. Eu gosto de tudo que é novo, tudo que muda, tudo que gira. É isso que eu gosto. Agora, existem padrões que eu volto a dizer, eu falei isso outro dia, eu acho que há limites que a gente não pode passar. Então, em primeiro lugar, ela não representou o Brasil porque ela cantou numa língua que não é o português. Já começa por aí. Então, já acho que tem alguma coisa que não está bem. Já, na minha opinião, na minha singela opinião. Em segundo lugar, eu acho que ela desvaloriza nós mulheres, as mulheres dos anos 70 para cá, lutaram muito para chegar num patamar de igualdade. De repente você tem uma pessoa que desvaloriza, que pega que coloca o corpo como prioridade para chegar em algum lugar e desvaloriza a mulher.
Porque o clipe que ela fez, me desculpem, aquilo é desvalorização do sexo feminino. E aí as feministas que dizem não, eu não estou dizendo que as mulheres não podem fazer o que querem com seus corpos. Não é isso. Mas você chegar num determinado patamar em razão disso, é que, na minha opinião, não está certo. Ela faz parte daquele, inclusive, daquele site Funny, que as pessoas fazem, as mulheres fazem posição sexual, diferenciada e tudo. Para que ela precisa disso? Então, assim, qual o que ela traz para uma adolescente, para uma menina, né, que está se formando, que está em formação psicológica de referência? Quer dizer, então, tem valor a mulher que mostra o corpo, se esfrega num homem, que isso não pode ser verdade. Porque a gente perde, esses adolescentes vão subir com uma ideia, né, vão crescer com uma ideia muito distorcida da vida, porque a Anitta eu escutei muitos alunos meus falarem, mas eu não preciso estudar porque o presidente X nunca estudou na vida. Então, ele é um em 220 milhões de habitantes no Brasil. Quantos iguais a eles não têm o que comer? O fulano, jogador de futebol, ganha milhões. Quantos jogadores de futebol ganham o que o Neymar, por exemplo, ganha? Vocês podem colocar que no mundo do futebol, se for 5% é muito. Eu acho que não chega a isso, talvez 1%, 2%. O resto, gente, ganha 2.500, 1.500. É isso que eles ganham. E isso não é mostrado. Então, né, o nosso jovem vem com um referencial que, para mim, me preocupa muito. Porque se, na verdade, eu não preciso de nada para fazer sucesso, você pergunta para um jovem, ele fala, eu quero ser influenciador. Gente, influenciador do quê? Como? Se você não tem nem bagagem para isso. Eu penso muito que isso tudo acaba desmotivando, né? Desmotiva o jovem. Sim. O jovem, ele não precisa se esforçar. E dentro da psicologia, nós aprendemos que quando você tem um desafio, aquele desafio, quando você persegue ele, você consegue, você se sente valorizado, você tem autoestima, você se esforçou para conseguir, você se superou, você lidou com as suas emoções para conseguir aquilo. Então, quando a Raquel coloca isso, realmente eu reflito, né, em termos emocionais. Então, emocionalmente, como você se fortalece? Né? Por exemplo, quando a Raquel estava falando da Anitta, e da postura dela e tal, a gente pode parar para pensar um pouquinho. Eu sou de 70, né? Na minha época, o que é que eu aprendi? Sobre esses valores. Então, o que era para mim, naquela época, uma moça que tivesse um comportamento da Anitta, era algo para eu me espelhar? Né? Então, assim, o que a Raquel trouxe essas meninas que estão vindo, elas vão se espelhar na Anitta, elas vão se espelhar em outras pessoas, e não que isso não tenha valor, mas o que fica substancialmente falando. Né? Como é que você constrói o emocional de alguém? Então você vira para o seu filho e fala, mas é legal a gente fazer isso, a gente estuda, a gente constrói. E aí a gente tem um parâmetro de algo que desconstrói. E aí o que acontece? Os meus valores se chocam com os valores do meu filho. Então, como que a gente trabalha? Como media-se esse conflito de geração, esse conflito de valor, esse conflito de ideal, de segurança, porque nós pais não somos eternos. O que é que nós queremos deixar para os nossos filhos? Hoje é dia do filho, né? Como você colocou. Uhum. Então, assim, o que é que eu quero para o meu filho? E eu tenho uma pergunta que eu faço muito no consultório para os pais. Se os seus filhos fossem como você,
você se sentiria confortável? Não. Muitos me respondem que não. Eu falo, então, será que não tem algo para a gente olhar nessa história de vocês? Eu acho que a primeira questão, né? Eu lembro que eu tinha, sei lá, 14 anos. As meninas, a coisa mudou tanto que a gente não podia pintar unha de vermelho. Quem tinha 14, 13 anos não podia, porque era mal vista. E assim, é lógico que é um absurdo, certo? Do ponto de vista hoje, eu acho isso uma coisa que não tem sentido nenhum, mas eu acho que não precisa nem ser tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A gente tem que ter um meio termo de tudo isso. Você pode pintar de vermelho e ter postura. Exatamente, não é? Ainda que alguns homens ainda tenham esse perfil que eu acabei de falar na mente. Mas ela estava de unha vermelha, eu já escutei isso milhares de vezes. Ela estava de unha vermelha, ela estava de batom vermelho e estava de decote. E o que isso influencia? Então agora a gente vê de um lado uma postura de uma moça, certo? Que está lá no topo, que é uma desconstrução do que a gente venha fazendo como mulher, na minha opinião, já vou dizer, volto a dizer, e não é porque eu não estou julgando nem o trabalho dela, eu estou julgando a postura. Ela é uma influenciadora, então ela tem que pensar no que ela passa para quem está sendo influenciado por ela. Como eu acho que muita gente tem que ter essa responsabilidade. Eu acho que quem está na mídia tem que saber que o que diz, fala e expressa reflete na sociedade. Isso hoje em dia isso é direto, isso não tem um paralelo. Não, você faz tal coisa e isso vai refletir, porque se deu certo, é que eu posso fazer igual. Reflete na hora. Então, não tem mais um tempo, aquilo não demora para virar notícia, não, é imediato. Né? Então, assim, as pessoas precisam ter um pouco mais de bom senso, é só isso. Não é que ninguém precisa ser carola, ninguém precisa ser pudica, ninguém precisa. Não é nada disso. Eu sou uma mulher completamente. Que essa construção que eu ouvia muito da minha família. Você tem que ser uma moça de família. Eu pensava, o que é uma moça de família? Porque, assim, é um termo, o que é uma mulher de família? Eu pensava, meu Deus. Até que um dia eu perguntei, o que é uma mulher de família? E aí ficou todo mundo me olhando. Porque, claro, né, é uma repetição da repetição que ninguém sabe nem o que é. Não, é uma mulher que não faz isso, uma mulher que não se comporta. Gente, as mulheres podem se comportar do jeito que querem, desde que... certo? Haja um respeito com a própria mulher. Né? É isso que eu digo. O corpo da mulher eu acho que o nosso corpo é o nosso manto sagrado, é nosso, entendeu? É o nosso templo e a gente tem que respeitar isso. Então, assim, eu não me incomodo e não faz a menor diferença para mim o que as pessoas fazem com seus corpos, do jeito que fazem. Só que isso não pode ser referência para toda uma geração que está vindo. E é importante colocar, Raquel, assim, como você falou dos jogadores de futebol, da Anitta, de outros cantores que surgiram, de grupos, né? Eu acho muito bacana esse sucesso deles. Sim. Eu estou falando do sucesso, por quê? Eles galgaram realmente degraus importantíssimos. Eles venceram, eles são vencedores sim. Mas foi o que a Raquel colocou aqui, preço. Né? E assim, o que serve para um não serve para o outro. Então, dentro daquele grupo dela, de convivência dela, realmente ela se destacou, não resta dúvida. Sim. Né? Um Neymar dentro do grupo dele, da realidade dele, de onde ele veio, ele se destacou, que bacana. Sim. Né? Como, por exemplo, eu sou uma referência, você é uma referência, então dentro daquele grupo que nós viemos, a gente se destacou de alguma forma, e é igual para todos, né? Existem aqueles que se sobressaem de alguma forma, aqueles que estão ali são medianos, e sempre existiu isso. A grande preocupação que a gente tem é que hoje, num tempo de globalização,
né, dessa era digital que a gente coloca, que tudo é tão expresso, né? Ali é geração, miogização mesmo. Tudo acontece E do em 3 mesmo jeito minutos. que explode, também desaparece, né? Exatamente. Então, assim, o que fica de tudo isso, o que é que vai ficar na peneira? Pois é. O que é que você leva com você? E aí eu acho uma coisa muito importante da gente lembrar aqui, e eu acho que as pessoas precisam começar a se conscientizar disso, é que quando, por exemplo, a doença bateu de verdade, a pandemia chegou de verdade, quem que foi importante? Nenhum desses. Foram os médicos, os enfermeiros, as pessoas da limpeza, os coveiros. Então, gente, eu não estou desmerecendo uma classe para enaltecer a outra, mas também a gente não pode só colocar uma classe como expressão máxima e deixar essas outras pessoas ganhando salários irrisórios, vergonhosos e não terem valor. Porque, na verdade, as enfermeiras chegaram a apanhar no Planalto. Então, é essa referência que a gente precisa, que eu acho que o mundo é cíclico, e eu acho que esse resgate vai chegar. Eu não sei se eu vou ver, mas esse resgate vai, eu tenho a impressão que vai chegar um tempo que eles vão ser muito mais caretas do que nós éramos quando jovens. Mas é o que eu estou dizendo para você, em roda de conversa de adolescentes. Gente, uma quantidade de adolescentes fala assim, se fosse o meu filho, eu colocava de castigo. Oi? O meu filho às vezes fala pra mim, a minha mãe é brava comigo, e toda vez que ela foi brava e que ela me deixou de castigo, eu mereci. Eu acho engraçado, porque assim, na verdade, o que eu falo, criança e adolescente quer limite. Eles precisam de limite. Pai que não põe limite nos seus filhos serão adultos problemáticos. Já vão ter problema como adolescentes e vão ser adultos problemáticos. Por quê? Eles quase que imploram para você colocar um limite. Não é? Quem observa o movimento, né, que tem essa visão, percebe que o adolescente às vezes faz algumas coisas, ou a criança, para chamar tanto a atenção do pai, porque ele quer o pai olhando para ele. Eu já ouvi em consultório de adolescente, falando assim, eu faço de tudo para o meu pai me notar. Eu faço de tudo para o meu pai perceber que eu estou ali. Ele não percebe. E eu acho que cada casa tem um chavão, né? Não é verdade? Cada casa tem um chavão. Em casa é assim, mãe, eu odeio quando você tem razão. Porque a gente bate ali, bate em cima mesmo. Sim. Olha, não dá, não pode. Olha, eu tô falando pra você, faz assim, faz assado. É previsível. Sim, sim. Não é? É previsível. Eu falo pro meu filho o seguinte, você tem duas opções. Ou você vai crescer com amor ou pela dor. Você escolhe qual é o seu caminho. Porque você vai... Porque ele disse pra mim... Eu vi o meu filho falar muitas vezes pra mim, eu não quero virar adulto. Falei, não tem opção, meu filho. Você vai virar adulto e vai ter responsabilidade de falar. Mas eu falo, então, e você vai ser um adulto e vai ter todos os seus caminhos ou me ouvindo e sendo mais fácil porque eu vou te ensinar com amor ou pela vida. E que eu vou deixar que ela te ensine pela dor. Porque eu não vou te poupar de determinadas coisas. Porque não adianta eu tirar a mão, eu colocar a mão, se a vida vai ser muito mais dura com ele. Então, eu acho que essa preocupação, né? Eu ouvi muitos pais falarem assim, não, sabe por quê? Porque eu já chego em casa tão cansado, eu lá vou estudar com meu filho, eu lá vou prestar atenção. Gente, se você não vai prestar atenção no seu filho, você vai prestar atenção em quê? Então, não tenha filhos. É uma opção. Há muitos casais que não têm filhos. Muitos. Não é? Cada vez mais. Então, por quê? Porque ter filho requer cuidado. Sim. Né? Abdicação, prioridade.
o que muitas pessoas não querem fazer. Então vão sofrer depois com esses filhos se mutilando, causando uma série de problemas, causando transtorno dentro da escola, né? E eu falo assim, acho que uma coisa importante de colocar aqui, muitos pais colocam os seus filhos em terapia, achando que são eles que são o problema. Não adianta colocar um filho na terapia e não mexer na família. Sim. Por isso eu me especializei em família. Porque eu atendia adolescentes, eu atendia filhos mais velhos que moravam com os pais ainda, que isso também é comum. Sim, né? sim. Mas eu percebia que chegava num momento que a terapia empacava. Eu falava, meu Deus, mas por que não funciona? Porque não adianta eu mudar um membro da família e não mudar o outro. Muitas vezes não adianta você atender um adolescente e as coisas que ele conquista em terapia não reverberarem em casa. Sem dúvida. Porque ele vai ser um problema pior ainda, porque ele vai denunciar a falha desses pais. Sim. Exatamente. Ele vai ganhar, ele vai conquistar esse campo. Eu acho que esse corpo, né? Eu acho que você vai criando corpo emocionalmente falando. E assim, não dá, vai descambar mais ainda. Sim. E ele, que era cego emocionalmente, e em terapia ele não vai ser mais, né? Ele ainda vai perder a admiração por esses pais. E eu falo que você perder a admiração, você se frustrar, você se desiludir com um pai, uma mãe, é muito doído. Muito. E assim, eu falo que a gente não sustenta uma fachada para sempre. Não. Que na verdade é uma coisa que eu vou, antes de comentar isso, tem um pessoal aqui, o Fábio Luiz dando boa noite, a Adriane, boa noite, José Simão dando boa noite a todos, e a Selma Evangelista dizendo, bom demais ouvir esses conceitos que parecem tão esquecidos. Acho que estão esquecidos mesmo, mas é bom a gente lembrar sempre que, de repente, de tanto falar, aquilo acaba voltando, né? Mas, assim, uma coisa que eu costumo dizer muito, né, eu tenho batido também nisso, pai e mãe erra e machuca como muitas pessoas acham que não. Então, tem pai e tem mãe. Pais é mais fácil das pessoas falarem, mas tem muita mãe que judia dos filhos. E não é judiar batendo, mas judia psicologicamente. São as mães aranhas, as mães competidoras, as mães que tentam de qualquer maneira fazer com que esse filho se sinta culpado por ele próprio existir. Então, isso é uma coisa, isso é uma verdade, e que não se fala, é uma verdade velada, né? Muito. Porque mãe parece sagrada. Para algumas. Para algumas. Outras não são, gente, não são, e destroem a vida dos filhos. Raquel, isso eu vou falar para você. Eu penso que a gente podia de verdade fazer um programa sobre narcisismo. Mães narcisistas. Sim. É um pecado. É um pecado. É avassalador, é destruidor para a vida. Para a vida. Sim, sim. E assim, eu vejo isso hoje. Isso apareceu demais no consultório pós-pandemia. Eu não entendo por quê, né? Eu acho que tudo foi para dentro de casa mesmo. E os monstros saíram do armário. Sim, também acho. Mas eu vejo, e é um pecado, eu faço um apelo aqui para quem tem consciência que é narcisista, isso é uma patologia. Sim. Busquem tratamento, porque isso pode destruir uma família inteira. Sim. É devastador. Sim, e as pessoas que têm uma mãe narcisista,
ou uma mãe aranha, ou uma mãe, enfim, dominadora, ou uma mãe... eu vou dizer uma coisa, às vezes elas passam de uma geração, a filha se torna a mesma coisa, e às vezes a neta, ou, né, porque são sempre as mulheres, é muito difícil uma filha causar dano num filho. Mas causa, viu, Raquel? Homem, causa, e eu vou te falar. Sim, mas quando aquela mãe que não deixa ele viver. Sim, mas isso acontece, você sabe o que é a vítima do narcisismo? Ele tem características narcisistas, mesmo que ele não queira. Sim. Então, você pega mães fazendo isso com meninas, né? E aí ela repete o padrão, mas você pega mães fazendo isso com filhos, e eles têm uma visão melhor, então eles entendem, eles têm uma consciência, mesmo que seja mínima, e muitos deles fazem esforço para não ter características, eles não se tornam um narcisista, mas eles absorvem características narcisistas. Sim. E é muito sofrido. Sim. Olha, eu vou dizer, eu conheço muitas pessoas que vivem essa situação, e eu posso garantir para vocês que eu já vi pessoas não terem a menor condição de sobreviver em situações como essa. É muito verdade. É muito difícil, cruel. Então, assim, eu também faço um apelo. Eu acho que as pessoas, os filhos também, que se sentem assim, não tenham vergonha ou culpa até de se afastarem dessa mãe, sabe? Se tiver que romper com a mãe, rompam. Porque isso pode causar um dano irreversível na vida dessas pessoas. É verdade. Né? E assim, se afastar e pedir ajuda é uma questão de sobrevivência. Sim, sim. Não é qualidade de vida, não é proteção, não. É sobrevivência. Então, é entender que o sagrado, né, que está ligado a essa mãe, ele também é relativo. Então, existem pessoas do bem e existem mães que também não são do bem. Isso é muito importante deixar bem claro, e a gente já se compromete a fazer um programa referente a esse tipo de mãe, porque eu acho que é um assunto que vem gerando um número muito grande. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer, a minha mãe é assim, a minha mãe é assim, a minha mãe é assim. Então, isso que estava escondido, que ninguém falava, né, vem sido colocado para fora, e eu acho que isso é muito importante. Precisa ser dito mesmo. Sim. Às vezes é preciso colocar o dedinho ali na ferida, exatamente. Porque tem ajuda, né? Sim, isso. Dá para fazer muita coisa. Dá para resgatar essas pessoas, né? Isso que é muito importante. Bom, gente, a gente já passou aqui do nosso horário. É sempre um prazer falar com a Deise, né? É sempre bem enriquecedor. Ela traz uma série de questionamentos. Esse bate-papo nosso é uma coisa que engrandece, né? Apesar da gente saber que o que dá, né, Ibope não é esse tipo de situação, mas a gente está aqui para fazer a diferença, né? Ibope ou não, a gente está aqui para fazer a diferença. É persistente, né? Exatamente, né? Porque se a gente fosse igual, estaria numa outro tipo de plataforma. E eu agradeço muito a Deise, agradeço o Marcelo, e a gente fica por aqui com mais um Fatos em Destaque. Até semana que vem. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com